Quando o mundo ao seu redor começa a ruir, algumas coisas te ajudam no processo de adaptação para você conseguir sobreviver. Sejam propósitos que vão te manter de pé no chão ou manter você caminhando, ou suas origens, que vão te lembrar de onde você veio e por que você está aqui. Hoje a gente vai falar especificamente sobre propósitos e origens em assimilação RPG e como essas duas funções, que têm subdivisões, ajudam a contar muito mais do que qualquer outra coisa na sua ficha sobre a história do seu personagem. E como isso é parte principal da mecânica que fala sobre entregar seu parasita ou sobreviver à assimilação. Não tem um momento melhor para a gente entender propósitos e origens quando a gente está exatamente no lançamento de Dia Zero, a nova temporada de Assimilação RPG que fala do pré-colapso. Ou seja, as pessoas antes não tinham todo esse processo ainda de assimilação vivendo num dia normal, mas elas tinham seus propósitos, elas tinham suas origens e no momento do colapso algumas dessas coisas mudam, outras ficam. E é muito importante você ter uma compreensão mais vasta do que são essas paradas, para no momento em que você estiver assistindo, você conseguir associar cada um dos pontos. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Guruzeira, ensino RPG, eu dou dicas de narrativa, eu falo sobre vários sistemas, conto cada uma das mecânicas do sistema e como você adaptar no seu dia a dia, seja na posição de jogador ou na posição de narrador, o que você pode fazer para transformar o jogo da sua forma. Até porque regras são importantes, mas o mais importante é a sua diversão. E hoje a gente vai falar de um sistema que é exatamente sobre isso, é sobre interpretação e como o roleplay é muito mais importante do que as regras em si. A regra é a estrutura. E aqui, quando a gente fala de propósitos e origens, é uma forma muito diferente da gente entender background de um personagem do que em outros sistemas que são um pouco mais sólidos, um pouco mais rígidos, inclusive. Essa fluidez permite muito mais flexibilidade na sua narrativa. Se você quiser mais informações sobre mim, todas as informações estão aqui na descrição, inclusive o nosso canal de live, que eventualmente a gente está jogando um joguinho ou outro para adaptar e trazer para cá, como a gente falou, por exemplo, no último vídeo de assimilação, adaptando Resident Evil Requiem. E hoje a gente vai continuar mexendo nisso. Se você já conhece o canal, deixa um likezão de malandro. Se você não conhece, assiste o vídeo até o final e se você gostar, aí sim você segue a gente para você poder acompanhar cada vez mais conteúdo. Não só sobre assimilação RPG, mas sobre vários outros sistemas que a gente vai trazendo por aqui. Tá certo? Então é isso. Tamo junto. Vambora pro vídeo. O primeiro ponto que a gente vai falar sobre são os propósitos. E o que são os propósitos? É o que o nosso personagem quer para o futuro dele, seja um futuro longo prazo ou um futuro curto prazo. No momento em que a gente está criando um personagem, a gente tem que considerar o todo, né? O momento em que a gente está vivenciando a história, em que período do colapso a gente está. E isso tudo você pode discutir com a pessoa que está na posição de assimiladora, tá bom? Mas, no contexto geral, o que é? Para onde eu quero ir, o que eu quero alcançar ou o que eu gostaria de conquistar, tá? São exemplos que a gente pode adaptar aqui para falar sobre propósitos. A gente tem 2 tipos de propósitos, que tem que ser elaborados dentro da sua ficha. E isso vai ser muito importante, porque isso vai influenciar nos seus momentos de rolagem. Lembrando que aqui a gente está falando somente sobre propósito e origem. As mecânicas de rolagem que envolvem isso, envolvem toda uma outra parte de explicação que a gente vai fazer um vídeo só com esse tema, tá? Só explicando sobre rolagens. Durante o período que você estiver criando a sua ficha, você precisa criar 2 propósitos pessoais para o seu personagem e um propósito coletivo. E todos com poucas palavras, tá? Bem objetivo, bem direto, sem precisar florear muito. Não precisa ser vago, tá? Desde que esteja bem claro para você e para a pessoa assimiladora, para que vocês consigam explorar juntos isso dentro da sua narrativa, beleza? Mas vamos lá, vamos falar em detalhes sobre cada um desses 2. Propósitos pessoais. Aqui a gente está falando especificamente sobre algo que pode ser único e exclusivamente do seu personagem, ou de, por exemplo, NPCs, né, personagens que não são jogadores, relacionados ao seu personagem. Vamos dar um exemplo aqui, já falando sobre Resident Evil, fácil da gente poder encaixar as coisas. A gente tem Leon e Grace, certo? Aqui a gente vai falar especificamente sobre a Grace. A Grace recebeu uma missão da FBI em que ela precisava fazer a investigação no hotel onde, por acaso, foi o assassinato da mãe dela. Mas começaram a ocorrer alguns sumiços naquele hotel e aí ela precisava identificar o que estava pegando naquela parada. Tinha alguma coisa de diferente acontecendo e eles precisavam de um especialista. Então, quando ela foi até o hotel, aqui a gente está considerando não um momento de colapso comum, né? Que a gente jogaria em assimilação, que seriam
momentos em que a gente já estava vivenciando um colapso, a gente pode falar sobre isso depois, adaptando os personagens de Outbreak, a gente vai falar sobre isso, tá? Resident Evil é um ótimo background pra gente utilizar adaptando fichas de assimilação, porque fica mais fácil da gente assimilar. Propósito coletivo, né, o objetivo geral coletivo da Grace, enquanto agente da FBI, era então identificar o que estava acontecendo dentro do Hotel Rainwood e por que aqueles sumiços estavam acontecendo, quem era responsável pelos sumiços. Mas quando ela entra no hotel e ela começa a investigar algumas coisas, ela vê que ela caiu num plot muito maior. E eventualmente os propósitos pessoais começam a se tornar ambíguos. Um pouco mais pra frente na história, o propósito coletivo continua o mesmo. Ela descobre que, na verdade, a raiz do problema não é o Hotel Rainwood, ele era só uma fachada, tinha outras coisas mais a fundo, mas a missão dela como propósito coletivo do FBI ainda é desmascarar tudo o que está acontecendo e de alguma forma intervir. Em paralelo a Grace, a gente tem o Leon que vai atender um chamado justamente de uma denúncia de uma possível aparição de Victor Gideon, que é um vilão principal, certo? É um bioterrorista. E aí ele acaba encontrando o cara sequestrando a Grace, etc. E começa a investigar mais a fundo. O objetivo, o propósito coletivo do Leon, quando ele encontra a Grace e ele vê o que está acontecendo lá no sanatório, aí já muda para eu preciso parar o Victor Gideon. E eu preciso ir mais a fundo nessa parada. Então, os dois, mesmo que agindo em paralelo, com histórias separadas, eventualmente se cruzando, o objetivo ainda é o mesmo no final, que é parar o que quer que esteja acontecendo por trás de todo esse plot. Então, esse é um propósito coletivo que é compartilhado, tem objetivos finais relativamente próximos, o método de alcançá-los é completamente diferente para cada um dos personagens, mas no fim eles alcançam o objetivo em conjunto, certo? Isso é um propósito coletivo. Agora, propósitos pessoais, por exemplo, para Grace é ela quer salvar a Emily e ela quer entender o que aconteceu com a mãe dela. Então são dois propósitos pessoais que ela poderia ter na ficha dela enquanto uma personagem em assimilação RPG. Já o Leon, ele quer parar o Victor Gideon e encerrar o assunto por vez, quando ele chega em Raccoon City, para entender o que, que aconteceu e cortar o mal pela raiz. E ele quer encontrar uma cura para aquilo que aflige ele e as pessoas que são importantes para ele. Por exemplo, a Sherry, que é a menininha que ele salvou no Resident Evil 2. Então, são propósitos pessoais que não estão especificamente direcionadas ao propósito coletivo, mas o propósito coletivo é o objetivo final que, cumprindo esses pequenos propósitos, vai permitir que você chegue lá. Mas você não precisa necessariamente fazer isso, tá? Vamos pensar, por exemplo, eu tenho dois objetivos diferentes, certo? De propósitos pessoais. Meu propósito coletivo, tá? Vamos dizer, eu, enquanto o jogador que tá controlando o Resident Evil Wrecking. Aqui a gente tá saindo muito de quem tá jogando, tá? Mas só pra você entender com a analogia. Enquanto jogador, meu propósito coletivo, que é o meu propósito de interesse compartilhado com o Leon e com a Grace, é chegar no final do jogo, certo? Esse é o meu propósito coletivo. O meu propósito pessoal é encontrar todos os Mister Raccoon, que é aquele bonequinho chato do cacete que se esconde em tudo quanto é buraco pra conseguir uma conquista. E o outro é zerar o game fazendo trifecta, que é sem tomar dano, sem usar o bagulho de vidinha, zerar no insano e etc, etc. Então, são dois objetivos pessoais, meus. Mas o meu objetivo coletivo com o Leon e com a Grace, indiretamente é a mesma coisa, é a gente chegar no final dessa história, certo? Então, você não precisa colocar coisas que necessariamente o meu objetivo pessoal fala com o propósito coletivo. Pode ser uma coisa completamente diferente, tá bom? E o propósito coletivo é o seu propósito, que é um propósito compartilhado. E aí você depois vai compartilhar com os seus aliados. Por que, que é importante a gente conseguir entender qual é a diferença entre um propósito pessoal e um propósito coletivo? O assimilador vai ser a primeira pessoa para quem você vai compartilhar os propósitos pessoais. A opção de compartilhar propósitos pessoais com seus aliados vai de você, tá? Mas o assimilador precisa saber exatamente para conseguir determinar o quão difícil vai ser de alcançar esse propósito. Por exemplo, a gente tem um personagem que aparece nas temporadas principais, né? Foram duas e o Dia Zero não deixa de ser principal.
Eu vou falar muito breve, porque eu já tinha prometido que eu não vou ficar dando spoiler das outras temporadas. Tinha um personagem que queria achar uma peça específica para uma moto, que era um modelo muito específico. Isso era um propósito pessoal, tá? E aí o Hakim, na posição de assimilador, teve que definir um grau de dificuldade para conseguir alcançar esse propósito para ele, no momento em que isso foi compartilhado. Cumprir esse propósito, alcançar o propósito, cumprir esse grau de dificuldade, vai trazer um benefício. A gente vai falar sobre o benefício depois, tá? Eu bati no microfone, desculpa. Mas a mesma coisa com o propósito coletivo já é um pouco diferente. Você não vai compartilhar só com o assimilador. Você compartilha entre os seus jogadores, tá? E aí, os infectados propõem esses propósitos coletivos. Vamos voltar no exemplo do Leon e da Grace. O Leon e a Grace se trombam e eventualmente eles começam a discutir. E aí eles entendem, pô, beleza. Na verdade, o meu objetivo de entender a investigação por trás do Hotel Rainwood e o que estava acontecendo, e o do Leon de suprimir a ação da Connections, quando a gente descobre que é a Connections, na verdade é uma coisa só. Então, compartilhando-se a informação entre os infectados, o que é engraçado a gente falando de infectado, tá falando do Leon e da Grace, né? Mas compartilhar o propósito coletivo e eles entrarem em um acordo coletivo traz diretamente benefícios que têm relação direta com o impacto da intenção do infectado no grupo de companheiros. Eu vou ler direto aqui no livro para que fique fácil, palavra por palavra, da gente entender exatamente qual era a intenção deles nisso aqui, tá bom? Diferentemente do anterior, o propósito pessoal, esse tipo de propósito tem uma dinâmica coletiva de proposição e escolha para ser ativado e deve ser feito em conjunto. Ou seja, ativar propósitos é uma parada que você vai escolher no momento de fazer uma rolagem, de fazer um teste, e rolar com o seu propósito vai te dar benefícios ou vai te dar dificuldades, mas que podem te ajudar a avançar ou retroceder em direção a esse propósito. Então, lembra que eu falei no comecinho, lá na narraçãozinha, que isso aqui vai ser mais importante do que muitas outras coisas no restante da sua ficha. E isso define o seu personagem logo no início. E você pode acabar trocando de propósito quando você completar um. Você pode mudar de propósito, sabe? Então é muito interessante como isso flexibiliza o jogo, traz ferramentas novas, né? Novas mecânicas para auxiliar nas minhas rolagens, mas ao mesmo tempo, isso aqui faz com que os jogadores tenham em mente que trabalhar em conjunto e colocar os seus interesses pessoais, às vezes, de lado pelo propósito coletivo, pode trazer benefícios a longo prazo pessoais também. E isso ajuda bastante no desenvolvimento da história. Dinâmica de grupo, propósitos coletivos. Os propósitos coletivos dependem da adesão para ser ativados. Caso contrário, serão propósitos inertes que não podem conceder clareza de propósito. Clareza de propósito é o que eu já vou explicar daqui a pouco, que é meio que o benefício que vem de fazer essas rolagens com propósito, tá? Então aqui a gente tem 3 tópicos. Orientados pelo assimilador, que é a posição de narrador da história, tá? A pessoa narradora. Cada jogador apresenta a sua proposta para o coletivo, certo? Então a Grace fala: "Olha, eu sou agente do FBI e eu tô fazendo uma investigação para entender o que tá acontecendo por trás do sequestro do Hotel Rainwood". O Leon fala: "Firmeza. Eu sou agente da BSAA e eu estou tentando identificar quem é o vagabundo safado que tá utilizando bioarmas e causando esse alvoroço no meio da cidade". E aí eles entram em consenso de que, pô, beleza, vamos a fundo identificar que o denominador comum é o Victor Gideon, então provavelmente é algo relacionado à Umbrella e a gente tem que encontrar a causa raiz, certo? Então aqui, novamente, depois que foram expostas cada uma das propostas, cada infectado deve escolher outra opção além da própria. Ou seja, a Gracie tem que escolher a do Leon, o Leon escolhe a da Gracie, e aí, se tivesse uma terceira pessoa, por exemplo, da Ada, eles poderiam escolher entre si. E aí, todas as propostas escolhidas por ao menos 2 jogadores, incluindo o proponente, se tornam propósitos coletivos dos respectivos infectados. Então, assim, falei da Ada aqui agora, certo? A gente não sabe se vai sair uma DLC do Wrecking, mas vamos dizer que saiu uma DLC do Wrecking. A Ada não tá nem aí pro que a Grace tá fazendo na investigação do FBI dela. Mas ela, com certeza tem propósitos coletivos com o Leon, porque é do interesse dela também encontrar a cura pro Leon.
certo? Então, isso pode se tornar um propósito coletivo deles dois, mas não é um propósito coletivo compartilhado. Se bem que no final da história se torna um propósito coletivo também, porque a Grace também quer encontrar a cura pro Leon, né? Enfim, muito complexo, né? Mas nada que no decorrer da história, um propósito coletivo que tenha sido negado anteriormente, por conta do desenvolvimento do personagem naquele momento, não possa ser acolhido no futuro, tá? Tudo que pode ser algo que pode ser conversado com o assimilador ao longo da história e entre os jogadores também, tá bom? Faz até sentido, por conta do desenvolvimento de personagem, um propósito coletivo que não abraçava antes, começar a abraçar agora. Qualquer proposta que não seja escolhida por outro membro do grupo será convertida em propósito inerte, ou seja, permanecendo dessa forma até que receba adesão de pelo menos um outro jogador. Lembra que eu falei? Você pode não aderir à parada agora, mas a pessoa que tem esse propósito, ela sabe que sozinha ela não vai conseguir alcançar essa parada. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei? A pessoa que tem essa proposta pode não. Lembra que eu falei? Em qualquer momento você consegue aderir a um novo propósito. Só que a pessoa que já tinha esse propósito em mente consegue entender que sozinha não vai conseguir nada. E a gente tá falando de um mundo de assimilação onde, na verdade, e é engraçado, né? Porque a gente tá falando aqui de um sistema de RPG, mas no mundo real a vida também é assim. Existem propósitos que você não consegue sozinho. E a vida não foi feita pra gente viver 100% sozinho. A vida é feita pra ser compartilhada, ninguém nasce nesse mar pra ficar sozinho. E aí, nesse momento, é o momento em que o jogador que tem aquele propósito, dentro do roleplay, sem ser chato, fora da mesa, fica enchendo o saco. Pô, mano, mas eu tenho aquela parada lá que eu queria muito que o meu personagem conseguisse. Mano, faz dentro do roleplay. Faz isso dentro da história. Faça a história ter mais engajamento. Conte isso para NPCs. Interaja com NPCs e peça conselho para eles. E aí o seu personagem acaba interagindo com outras pessoas e essas outras pessoas, sendo comovidas pelos seus propósitos, às vezes comovem outros jogadores também. Ou a forma que você trata esse propósito e o quão importante ele é. Enfim, tudo isso é possível. Dentro do que você pode fazer dentro do jogo, as possibilidades são infinitas, tá? E eu gosto muito dessa opção do propósito inerte de que, tipo, você não simplesmente perde ele, ele fica estacionado. Porque a vida é assim. Às vezes tem coisas que você não consegue fazer agora. Você pode continuar correndo atrás dos seus propósitos pessoais e, eventualmente, quando você tiver mais recursos e você tiver pessoas que estão dispostas a fazer esse corre com você, dispostas a percorrer esse caminho com você, aí você pode sair da inércia para um propósito coletivo e lutar junto atrás de alguma coisa que seja importante para você. Então, é muito bonito e é uma lição muito legal que ele traz pra gente, né. E tem uma frasezinha a assimilação é um sistema muito emotivo pra mim. Sempre tem alguma coisinha, assim, que me traz uma reflexão, então por isso que eu tenho um carinho muito grande pelo sistema. Aqui a gente tem o último tópico. Após as escolhas, os jogadores que não tiverem adesão em sua sugestão de propósito podem optar, se quiserem, por abandonar seu propósito e aderir a outra proposta ou propósito coletivo consolidado. Ou seja, se, vamos dizer, a gente tem lá Leon, Grace e Ada, certo? Que a gente falou. A Grace tem um objetivo muito específico de identificar a parada do Hotel Rainwood, tá? E investigar o que tá acontecendo por trás disso tudo. O Leon compartilha desse propósito compartilhado, tá? Esse propósito coletivo dela de investigar a fundo o que tá pegando. A Ada, geralmente, por ela estar numa posição de mercenária, ela tá sempre buscando um terceiro objetivo. Ela tá sempre buscando alguma coisa a mais, né? A gente tem o Separate Ways no Resident Evil 4 que fala muito disso. Então ela, enquanto uma mercenária, ela gostaria de, por exemplo, roubar uma bioarma que estaria lá escondida na Ark, certo? Que é o laboratório subterrâneo da Umbrella. Mas ninguém vai compartilhar desse propósito coletivo e ela sabe que sozinha ela não ia conseguir resolver essa parada. Se bem que é a Ada Wong, né? Ela conseguiria com certeza. Deixa abaixo. Mas ela percebendo que isso não seria possível, o propósito dela ou se torna inerte, ou ela desiste disso, porque o Leon tá morrendo, e a única forma de conseguir salvar ele é ir a fundo disso. Ela larga seu propósito e desiste de encontrar essa bioarma, desiste de cumprir com o contrato de mercenária dela e
se junta ao propósito coletivo de tentar salvar o Leon, por exemplo, tá bom? Então é um outro exemplo que a gente pode ter. Então aqui conclui com a exposição e negociação de ideias é essencial para pautar o tom que cada integrante busca imprimir na história que será vivida. Nessa narrativa como um todo, é importante ter flexibilidade também, tá? Compreender o que é inflexível da sua parte enquanto jogador e o que é inflexível da sua parte enquanto personagem é legal, porque às vezes a gente como jogador, a gente quer muito pessoalmente que o personagem alcance aquilo. Mas aquilo faz sentido pro personagem ou eu só tô querendo uma parada pra satisfação própria. E aí, nesse caso, não é de tudo ruim, tá? Você, no final das contas, você tá jogando RPG, jogando absolutamente qualquer coisa na sua vida pra se divertir. Então, desde que seja divertido pra você, beleza. Só que às vezes essa obsessão por um objetivo pessoal pode minar o potencial de diversão para outras pessoas. Então, também entenda equilíbrio e coloque-se de uma posição de que a sua diversão também não é negociável, tá bom? Então, óbvio, tudo conversado, tudo bem compartilhado, tudo muito claro entre as partes. Dá para fazer umas negociações muito legais. Eu, pessoalmente, depois de ter pensado em um propósito que faça bastante sentido pro meu personagem, tá? Que não que faça sentido pra mim. Eh, eu não abandonaria um propósito, eu deixaria ele inerte com certeza e abraçaria outra causa, até que eventualmente alguém pudesse lutar comigo pelo meu propósito, tá. Então, é mais ou menos essa ideia. E a gente tem uma conclusão aqui, uma frase de Christopher McCandless: "A felicidade só é real quando compartilhada", e eu tenho uma frase mais forte ainda, que é de Jaguar de Sol em One Piece, que é: "Ninguém nasce nesse mar pra viver sozinho". Por fim, clareza de propósito é a parada que vai ser influenciada justamente por esses propósitos que a gente definiu, sejam coletivos ou sejam pessoais, tá bom? Então, alcançar algum dos seus propósitos, desde que eles não sejam inertes, tá? Eh, Sejam pessoais ou coletivos, eles vão gerar um momento de clareza de propósito. E aqui é uma mecânica que é muito específica somente para essa parada e que vai afetar muita coisa nessa história. Isso pode mudar desde perder pontos de determinação a mudar até o rumo da história do seu personagem, tá? Então, quando, por exemplo, um dano emocional não tem como ser resistido, ele pode criar uma cicatriz não física, mas no ego do seu personagem. Ele perde um ponto de determinação. E aí ele vai ficar remoendo porque não conseguiu alcançar esse propósito, ou porque teve algum problema, ou num momento de clareza de propósito, ele percebeu que deu merda, que não vai ter como, tá? Então muitas coisas podem afetar. Eh, Aqui tem uma parada bem específica que fala sobre a introdução de um trauma afetar diretamente como um infectado percebe e aceita a si mesmo. Então, injeções fortes de ânimo, esperança, outros sentimentos de clareza, né, outro momento de clareza de propósito, podem recuperar essa determinação do personagem. Mas aqui eles deixam muito claro a dica, inclusive com palavras-chaves, tá? É se sentir frustrado, solitária, fraca, sem confiança, paranoica, colérica, confusa, etc. Podem ser efeitos causados por perder uma determinação no momento de clareza de propósito em que você tomou dano emocional. Então, isso é muito focado no seu roleplay. Isso dá um potencial muito grande para o seu roleplay, tá? E aqui a gente tem, em A Simulação RPG, quando um infectado alcança um feito grandioso, como salvar o seu povoado, vencer uma milícia local opressora, libertar entes queridos, etc., é despertado um sentido de realização. Então, quando você cumpre um propósito, cumpre objetivos gerais da aventura ou alcança um dos seus propósitos, você gera um momento de clareza de propósito. E nesse ponto, por que clareza de propósito é muito importante? Porque a clareza de propósito eh, fala exatamente sobre aquilo que você é e aquilo que você escolheu para si. E quando a gente fala da mecânica principal da disputa contra o parasita na simulação, que é o cabo de guerra, não existe nada mais humano do que propósito. Porque o parasita não é um ser ciente, tá? Pelo menos no canon, no base que a gente tem aqui, pode ser que mude agora no dia zero, tá? No meu canon de Halo Punício, o parasita não é tão inconsciente assim. Mas é outra história, é outra coisa.
Mas ainda assim, propósito, vontade, ego, eh, personalidade são coisas que vêm de dentro do ser. Oscilações emocionais e hormonais podem afetar como você se demonstra para o mundo, mas nada mais humano do que os propósitos, tá? E aí é isso que ajuda você a ter mais força, ter um suporte na sua batalha no cabo de guerra, tá bom? E aí a gente tem aqui, momentos de clareza de propósito ocorrem quando? Três opções, tá? Infectados concluem um arco de história de forma satisfatória, ou seja, completamos uma parte da campanha, todo mundo bem, todo mundo feliz, deu tudo certo, good ending, uhul, episódio na praia. São realizados propósitos pessoais ou coletivos, básico. Algo maravilhoso ou inesperado acontece com o infectado. Isso aqui é 100% roleplay, 100% definição da pessoa assimiladora, tá bom? E aí, o que um momento de clareza de propósito vai oferecer para você? Ali atrás, por exemplo, no momento em que você falha na busca do seu propósito, ou você perde um pouco daquela vontade de ir atrás do seu propósito, você tem uma queda na sua disposição, sua determinação cai. Aqui, você tem duas escolhas no momento de clareza de propósito, que é limpar um nível inteiro, tá? Você perde um ponto de determinação quando você perde você falha com ego. E aí, eventualmente, você vai perdendo pontos de determinação com rolagens. Você recupera uma barra de nível inteira de determinação. O que é nível de determinação e pontos de determinação? Calma, Calabreso. A gente já vai falar sobre isso, tá? Vai ter um vídeo explicando especificamente toda a dinâmica do cabo de guerra, tá bom? A gente já falou sobre isso, introduzindo ali, falando sobre as rolagens. E no vídeo em que eu falo do Halo Punice, eu também falo um pouquinho sobre o cabo de guerra. Mas eu vou ter um vídeo específico falando sobre essa mecânica e sobre as mecânicas de rolagem, como elas afetam o cabo de guerra também. A segunda opção é neutralizar um ponto de pressão em assimilação inoportuna. Isso aqui eu não vou me aprofundar, porque aqui tem bastante detalhes, mas assimilação inoportuna nada mais é do que o momento em que você começa a perder o cabo de guerra, você começa a ser assimilado. E ser assimilado, você recebe lá uma das cartinhas, que tem poderzinhos diferentes. Nossa, mas eu nunca vi isso. Calma, a gente vai chegar lá. Mas tem cartinhas que não são tão positivas assim. E eliminando pontos de pressão, nessas cartinhas facilita com que você comece a usufruir dessa assimilação e ela seja um pouco menos inoportuna, tá? Não vou entrar em detalhe nisso aqui. A gente vai falar sobre isso tudo com muita calma. Um vídeo bem longo, bem provavelmente, sobre as cartinhas, sobre os poderes de assimilação, sobre a mecânica de ser assimilado, tá bom? Mas aqui a gente entende que a clareza de propósito pode revigorar o ser humano até o ponto em que você tem mais força para lutar contra uma assimilação que está vindo do parasita, porque reforçando os seus propósitos, reforçando aquilo pelo que você luta, você consegue lembrar quem você é e por que você está aqui. E falando sobre lembrar quem você é e por que você está aqui, a gente não tem como não falar de origens. E origens também tem duas vertentes. A gente pode falar da sua origem evento marcante e a gente pode falar da sua origem ocupação. Se a gente estivesse falando aqui no dia zero, o evento marcante para todo mundo vai ser um momento da a se a gente estivesse falando aqui especificamente só sobre o dia zero, a gente estaria falando que aqui o evento marcante é o momento em que começa o colapso. Mas não precisa necessariamente ser isso, tá bom? Pode ser outras opções. E a ocupação é a sua função. Vamos voltar pro Leon e pra Grace? Evento marcante da Grace. A mãe dela morre sendo assassinada no hotel por uma figura escondida. Ela fica obcecada pelas investigações. Na cutscene no começo do jogo e no finalzinho, você vê um painel de investigação, de conspirações, os caralho. E aí você começa a entender que ela sempre esteve atrás dessa parada. E apesar de ficar com medo no momento que ela recebe essa missão, ela sempre quis ir atrás disso. Esse é o evento marcante dela. A ocupação é diferente, ela é uma agente especial, ela é um agente do FBI. O Leon, a gente tem o evento marcante dele, é o primeiro dia dele como policial na Raccoon City Police Department, quando começa o Outbreak, certo? Então, esse é o evento marcante do Leon, não tem como ser qualquer outra coisa, tá ligado? É claro que a gente tem vários outros momentos nos outros jogos, mas esse é o primeiro evento marcante que a gente tem na história do Leon, que é inclusive o primeiro momento que a gente vê o Leon, né?
E a gente vê como esse evento marcante no Resident Evil Requiem, quando a gente tem a fase em que a gente entra na RPD, o quanto isso ainda afeta o Leon, o quanto isso ainda deixa ele emocional, deixa ele puto por tudo aquilo que aconteceu, o quanto ele ainda se frustra por não ter conseguido mais. Então, isso tudo também é muito importante para a história do personagem, mesmo muitos anos depois. E a ocupação, ele hoje é um agente especial. Diferente de um agente da FBI, que é um agente governamental, o Leon é o agente de uma agência que também é governamental, mas ele é meio que um agente independente, tanto que ele age muito por conta própria, tá? Ele é meio rogue. Então, nas palavras de assimilação RPG, o que a gente tem? O evento marcante vai dizer a respeito de um evento no passado que moldou quem você é hoje, tá? E como você enxerga o mundo ao seu redor. Pode ser um desastre, pode ser um evento que mudou a sua vida, por exemplo, fui pai, virei pai, ou perdi meus filhos, tá ligado? Pode ser uma parada como essa, como pode ser também, porra, eh, eu vim de uma colônia em que as pessoas comandavam as pessoas mais fracas na base do poder e da imposição, e aí eu tive a oportunidade de fugir e na fuga eu perdi minha família ou eu perdi pessoas importantes pra mim, e esses caras acabaram com a minha vida. Então esse é um evento marcante também, é outra coisa que você pode pensar. Então tem várias possibilidades e nem sempre precisa ser trágico, tá bom? É que eu sou a favor do mundo trágico. E a sua ocupação é, pô, eu sou marceneiro, eu, sei lá, eu sou cozinheiro, eu sou faxineiro, enfim, tá? Muitas opções. E aí você pode pensar, quando tá acontecendo a minha história, é no momento pós-colapso? Quanto tempo pós-colapso? Ah, é 20 anos pós-colapso. Ah, beleza. Então ainda tem, por exemplo, pessoas que saem para pegar recursos nas ruínas. Ai, não, é 80 anos depois do colapso. Pô, não dá mais pra eu ser uma pessoa que sai pra pegar recurso fora das ruínas, porque provavelmente tudo já foi pro saco. Eu posso ser um fazendeiro, tá ligado? Então são formas diferentes que você tem que entender dentro do setting que tá rolando a sua história de assimilação RPG, tá bom? Então vale sempre a pena discutir com a pessoa assimiladora. E aí uma coisa que é muito interessante, eu vou ler aqui exatamente o que que tem aqui, mas eu gosto muito dessa opção que se tem dentro de assimilação RPG, tá bom? Caso em sessão de jogo aconteça um evento marcante que seja forte o suficiente para substituir o anterior, o infectado pode comunicar ao assimilador no final da sessão que vai fazer uma mudança de origem, ou mudança de ocupação e etc, tá, essa mudança de evento marcante. E isso faz sentido para a história do personagem. Uma coisa que é muito interessante, que eu gosto muito da decisão que eles tomaram aqui, é que as origens podem mudar, tá? Assim como os propósitos também, você pode cumprir um propósito e abraçar outro propósito. As origens também, tá? O seu evento marcante e a sua ocupação podem mudar com o tempo. Vamos dar um exemplo. Um evento marcante pro Leon foi a RPD, certo? Só que aí a gente chega lá no Resident Evil 6 e ele se vê na posição em que ele precisa matar o presidente que foi infectado e ele percebe que, na verdade, ele não pode trabalhar junto com as agências, que ele tem que agir por conta própria, porque as agências sempre vão ter os próprios interesses. Porque o presidente estava para expor todo mundo, tudo que estava acontecendo, e as pessoas poderosas derrubaram ele, e o Leon entendeu que não dá para confiar em ninguém. Esse evento sobrescreve o evento do Leon no primeiro dia dele no RPD. Então, esse é o novo evento marcante do Leon. E isso pode ser comunicado, no caso do seu personagem, para o assimilador no final da sessão, quando acontecer esse evento marcante, que é muito legal. Você pode mudar isso, ou você pode mudar a ocupação. O Leon saiu de um policial para um agente secreto, tá? Então essas coisas são importantes de você comunicar, porque isso ajuda na flexibilização da sua história e ajuda a pessoa assimiladora a contar a história que você quer contar junto com ela, tá bom? E aí aqui no livro pede especificamente que eh, isso tudo vale tanto para a mudança, né, de evento marcante quanto ocupação, porém essa última, mudança da ocupação, pode exigir algum tempo no exercício da função para se tornar parte da origem do personagem. Então vamos dizer que, por exemplo, um personagem começa a história como um lenhador. E aí esse personagem, sei lá, pô, ele sofre algumas sequelas e aí no meio de uma fuga, de algum desastre, ele perde um braço. Ele não consegue mais ser um lenhador.
Mas esse personagem sempre gostou muito de trabalhar com madeira, com carpintaria, e ele arranja alguma forma de trabalhar como um carpinteiro. E aí você pode pivotar a ocupação de lenhador para carpinteiro. E aí, com um pouquinho de prática, a pessoa assimiladora vai decidir: ai, você vai fazer alguns testes para mim, ou toda sessão eu quero que você faça um pouco, dedique um pouquinho do seu roleplay em cima disso, para você poder substituir por completo a sua ocupação em cima disso. Então, isso tudo fica muito a critério da mesa e de como as regras são definidas, mas eu amo essa parada, tá? Eu adoro como eles colocaram isso aqui de uma forma que é 100% flexível e que vai se desenvolvendo junto com o personagem. E aí, aqui, uma coisa que é muito específica, tá? Diferente do que a gente tem em muitos outros sistemas, a simulação não pré-propõe algumas coisas para você. Ela vai deixar em aberto e você vai decidir o que você acha que faz sentido para você. Então, você pode escolher a origem e aí eu vou colocar lá, ai, aqui tem um exemplo, né? Caçador hábil. É isso, tá ligado? Não é tipo, ai, quais são as origens disponíveis? Ah, você pode ser policial, acadêmico, você pode ser trombadinha, etc, etc. Não, você vai escolher a origem e vai explicar qual é a função dessa origem. Lembrando que você pode ser sempre. Lembrando que você sempre só pode ter uma origem e uma. Lembrando que você sempre só pode ter uma origem e um evento marcante. Lembrando que na ficha do personagem você só vai ter um de cada, tá? Um evento marcante e uma origem, para que também o jogo fique equilibrado. E aí vamos lá, eu vou ler aqui o que que ele explica como a função dessas origens, tá bom? Além da direção que ela dá no seu roleplay e na direção que dá para o mestre conseguir entender sobre o seu personagem. Não existe um limite aqui para quais origens os infectados podem ter, mas uma conversa de alinhamento com o assimilador é recomendada. Aquela parada, você pode inventar qualquer coisa, tá ligado? Tipo, eu sou um astronauta, tá ligado? E o que que você tá fazendo aqui na Terra? Vamos entender o que tá acontecendo. Então, pode ser discutido e aí as possibilidades são infinitas. A limitação a cada infectado é poder ativar cada uma dessas duas origens, né? Seja a sua ocupação ou o seu evento marcante uma vez por jogo. E aí, quando você ativa isso, fazendo uma rolagem ativando uma das origens, você pega dados extra. A gente também vai falar sobre a mecânica de rolagem, tá? Mas aí é diferente, por exemplo, do dado extra mantido usando determinação. O dado extra pode ser descartado se você se manter ele, por exemplo, não seria vantajoso para você usando origens, tá? Então, é uma rolagem similar à determinação, mas você tem essa flexibilidade de descartar valores que não fariam sentido, enquanto determinação te obriga a manter, tá bom? Eh, então, eu vou ler aqui, palavra por palavra, o que a simulação propõe pra gente com relação ao que é origem e evento marcante, tá bom? Origem, evento marcante e origem, ocupação. O evento marcante descreve uma situação vivenciada pelo infectado no passado. Será expressa na ficha com uma frase de referência que, se necessário, pode referenciar uma descrição mais minuciosa do ocorrido, daquela parada que eu falei. Você pode ser bem abrangente e aí você referencia isso no momento que estiver falando com o assimilador. Um exemplo de frase de referência é abandonado pelos familiares. E aí, para dar mais profundidade, o jogador pode optar em descrever a situação vivida, o que aconteceu, etc, etc, etc. Tá? E você pode guardar isso só na conversa entre jogador e assimilador, para não estragar a oportunidade de roleplay que você pode ter com outros jogadores, por exemplo, sobre essa sua história de origem. Tá bom? É, Aí aqui, por exemplo, outros exemplos de frases de referência são sobrevivente da queda de São Leopoldo, líder destronado pelo irmão, caçado pelos motoqueiros de Pico Verde, viveu escondido entre o lixo e vários outros exemplos, tá? O livro tem um capítulo inteiro sobre criação de personagens, né, criação de infectados, que traz diversos exemplos, tá? Mas não se limite só aos exemplos, cria aquilo que faz sentido para você, tá bom? Agora, já com ocupação, por sua vez, indica a principal atividade do infectado, pela qual costuma ser reconhecido na comunidade em que vive, tá bom? Aí, se eu estiver falando de um pré-colapso no dia zero, por exemplo, é basicamente sua profissão, seu dia a dia, tá? Será expressa na ficha de infectados através de duas palavras. A palavra para dar identidade e outra para dar especificidade. Exemplos são aqui: missionário devoto, a gente tem eh, agroecologista tecnofóbico, eh, isso é incrível, tá? Isso aqui é magnífico. Beato revolucionário, comerciante de armas, mercador honrado, naturalista erudito e etc, etc, tá?
Aqui, né, fica meio ambíguo, então a gente pode colocar lá, o Leon, agente, eh, agente, independente antibioterrorista, né, porque aí agente independente seria uma coisa só. Então ele é um agente antibioterrorista independente. A Grace, por exemplo, seria uma investigadora eclética, porque ela manja de ciência, ela manja de investigação, de interpretação, de várias outras coisas, entendeu? Então são várias possibilidades aí que a gente vai tendo. Mas, no geral, é isso sobre origens e propósitos em Assimilação RPG. Eu tô tentando fazer essas pílulas de vídeos um pouquinho mais objetivas, um pouquinho mais claras, para facilitar também a nossa compreensão durante a temporada de A Zero e que a gente consiga também ir acompanhando dentro das reviews, enquanto eu estiver falando sobre os episódios, que vocês entendam as narrações e as decisões, tanto dos jogadores quanto do assimilador, no momento em que a gente está avançando na história. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar um likezinho aí. Me manda lá nos comentários se você tiver alguma coisa que precisa ficar um pouquinho mais claro com relação a esses tópicos, ou se tem outros tópicos que você quer entender. A gente ainda vai abordar bastante coisa sobre assimilação ao longo desse período dessa temporada, tá? Eu acredito que a gente vai para mais de mês aí com essa temporada. Não esquece também, toda quarta-feira nós teremos a review do episódio semanal de Assimilação RPG e a gente vai se comunicando através das redes, vou atualizando vocês sempre por aqui. Pelo menos 1 ou 2 vídeos aí a gente vai ter pela semana, além da review. Então, vai acompanhando, qualquer coisa, me manda mensagem. Todas as minhas redes estão aqui embaixo. A gente vai se comunicando pelos posts aqui no YouTube e lá pelo Twitter, certo? Mas é isso. Muito obrigado pela companhia e jogas. Tchau, tchau.